Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema muito importante e que às vezes gera dúvida nas pessoas. Nós vamos falar sobre autoterapia. Mas antes, se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa também o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Bom, a ideia desse vídeo veio por um comentário que eu recebi lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui no box todas as informações das minhas redes sociais para você me seguir por lá também. E esse comentário falava assim: autoterapia? Se fosse fácil assim, não precisaria existir psicólogos. E aqui eu achei muito interessante porque a gente tem uma concepção muito errada sobre vários aspectos nesse comentário. Talvez advindo de um senso comum que não tem o entendimento nem sobre o que de fato a psicoterapia é essencial e exclusiva, e nem sobre o que de fato é autoterapia. Aqui no canal já tem um vídeo mais antigo falando sobre isso, ele chama Autoterapia e Inteligência Emocional. Mas eu achei que era bacana a gente aprofundar melhor nesses aspectos baseado nesse comentário, nessa dúvida. Bom, então vamos lá. Afinal, o que é autoterapia? Quando a gente diz esse termo, sobre o que a gente está se referindo? Eu costumo explicar o significado de autoterapia de uma maneira muito simples, dizendo que é a autogestão psicológica e emocional. Mas aí você pode perguntar, bom, mas o que é autogestão psicológica e emocional? Vamos entender cada uma das partes. O que seria autogerenciar-se em relação às próprias emoções? A gente precisa entender o que são as emoções, quais são os aspectos emocionais que a gente deveria ter as habilidades para se autogerenciar. Primeiramente, a gente pode pensar em identificar as emoções, nomear as emoções e, principalmente, uma vez identificadas, reconhecidas, saber o que fazer com elas, gerenciar. Às vezes as pessoas têm até entendimentos equivocados de controlar as emoções. Eu gostaria de controlar a minha ansiedade. Também, falta o entendimento do próprio funcionamento da emoção. A gente muitas vezes não consegue controlar, inibir, cessar ou simplesmente extinguir algumas emoções. A gente pode sim manejá-las. Isso então estaria relacionado com a autogestão emocional. Mas olha quantos aspectos a gente precisaria entender sobre o nosso funcionamento emocional. E aqui já dá para a gente abrir um parênteses e fazer uma pergunta. Quantas pessoas são ensinadas sobre habilidades emocionais? Você lembra de ter aprendido habilidades emocionais? É até por isso que a gente pode usar um termo e considerar que a maioria das pessoas são, na verdade, analfabetos emocionais. Por isso que hoje se fala tanto da necessidade de soft skills, de habilidades emocionais, de inteligência emocional. Todos esses termos estão relacionados com essas habilidades. Muito comum você observar, inclusive em empresas, a maioria das demissões não são por falta de conhecimento técnico. Muitas vezes são por falta de habilidades emocionais, de habilidades socioemocionais. Tá, mas e o que seriam então habilidades, ou gestão psicológica, em contraponto com essas habilidades emocionais que a gente falou? Bom, habilidades psicológicas vão envolver inúmeros fatores, desde todos os aspectos de crenças pessoais, autoestima, autoconfiança, inseguranças, autonomia, o contrário de ser dependente para tomar decisões, dependente emocional, como muito se fala hoje em dia, flexibilidade psicológica, ou seja, o contrário de rigidez. Sabe aquelas pessoas que sofrem quando as coisas não acontecem como era esperado? Ou que têm dificuldade com aquilo que ela não controla? Então, tudo isso são aspectos psicológicos a serem conhecidos, a serem desenvolvidos. Bom, baseado em tudo isso que eu falei, será que a única forma da gente desenvolver essas habilidades é fazendo uma psicoterapia? Qual seria a finalidade que aí sim apenas a psicoterapia poderia cuidar? Aí a gente precisa fazer essa distinção. Então, o primeiro aspecto é: quando que apenas a psicoterapia resolveria um problema? Quando a gente está falando de uma psicopatologia, de um transtorno mental, ou seja, depressão, um transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade. Nesses casos, você
precisa de um tratamento. Assim como se você tiver uma doença, você precisar de uma cirurgia, você precisa de um profissional para te ajudar. Agora, para todas as outras habilidades, será que todo mundo precisa de psicoterapia? E aí aquela fala, aquele mote que eu sempre trago, dizendo, nem todo mundo precisa de uma psicoterapia, mas todos precisam cuidar da saúde mental. Precisam cuidar e desenvolver essas habilidades de gerenciamento emocional e psicológico. Gosto até de fazer aquela comparação que fica mais entendida, mais palpável, que é, todo mundo precisa de um personal trainer? Aí você vai falar, não, mas o que você sabe? Que todo mundo precisa fazer atividade física, mas não necessariamente através dessa via. E aí vamos retomar naquilo que eu falei, nem todo mundo aprendeu essas habilidades. Seja por uma questão cultural, que hoje está ficando mais claro a importância disso tudo, e aí a gente não aprendeu isso no seio da nossa família, ao longo do nosso desenvolvimento, as escolas não traziam essas habilidades, hoje essa realidade já está mudando um pouco. Então, notado que essas habilidades são importantes e que nós muitas vezes não a temos, como nós vamos desenvolvê-las para que haja um cuidado constante com a nossa saúde mental? Pode ser que você opte por fazer uma psicoterapia com acompanhamento pessoal. Se for na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, uma das metas intrínsecas ao tratamento é transformar você no seu próprio terapeuta. Com qual significado, né? Não com esse significado técnico da coisa. Então, quando a gente fala autoterapia, não é que você vai ser um psicólogo de você mesmo, não é isso, não é o aspecto técnico, é o aspecto de autogerenciamento. Então, dentro da TCC, dizer que você vai se tornar seu próprio terapeuta significa que você vai ter todas as habilidades necessárias para dar seguimento no teu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento e autogestão emocional e psicológica, que precisará acontecer para sempre, para todo o sempre. Mas você também pode escolher outras formas. Mas aí que está o ponto desse vídeo. Se você entendeu o que é autogestão emocional e psicológica, você entendeu que é possível, agora com esse entendimento mais claro do que significa a autoterapia, você se gerenciar. Então, pode ser que você opte ou por materiais, livros, literatura, que vão ensinar essas habilidades, e aí você vai ser inclusive autodidata para aprender essas habilidades. Você pode aprender isso, por exemplo, através de um curso. Eu tenho um curso voltado exclusivamente para ensinar essas habilidades. Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, a descrição dele. A gente está hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, com as inscrições abertas e se encerrando em algumas horas. Você também pode aprender através de podcasts, ou seja, tem muito material atualmente ensinando, falando sobre habilidades emocionais e psicológicas. Então, voltando lá naquele conceito inicial, autoterapia, se fosse fácil assim, não precisaria existir psicólogos. Bom, eu espero que com toda essa explanação você já consiga claramente perceber o quanto essa fala é um mito. E que bom que é um mito, porque já pensou se todas as pessoas dependessem de um psicólogo para conseguir desenvolver habilidades emocionais na própria vida como única e exclusiva fonte? Que bom que não é. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil e que tenha te instigado a pensar em quais são os recursos para que você comece a trabalhar esse lado da tua vida, o teu desenvolvimento mental, emocional, o cuidado com a tua saúde mental. Como tem sido ele na tua vida? Quais recursos você tem utilizado? E se ainda não tem, que você possa buscá-los.